Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno e Rodrigo Arasaki. E hoje trazendo aqui um tema muito importante, né, a gente já vem conversando há algum tempo pra gente desmistificar algumas coisas aí. E por isso recebendo aqui a doutora Thaís Buzinaro e a Ana Mela, conselheira da Sossegura, hoje como conselheira da Sossegura, né, ela que já esteve aqui e participou de um episódio conosco. Muito obrigado por ter aceitado aqui estar conosco. Obrigada. A gente que agradece, né? Sempre um prazer estar aqui com essas figuras do mercado de seguros e do podcast. É isso aí. É isso aí. Obrigada pelo convite. Sempre bom dividir conhecimento, espalhar conhecimento. Fico muito feliz. Boa. Vamos conversar bastante. E galera, antes de a gente começar o nosso bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores. Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida. Valeu, Veleda! A Buoni é a empresa líder em tecnologias para gerenciamento de risco no transporte rodoviário de cargas. Com soluções inteligentes e completas, a Buoni transforma as operações logísticas, tornando-as mais seguras, tecnológicas, ágeis e eficientes. Conte com Buoni Check, o serviço de cadastro e consulta de motoristas e veículos. Check ID, sistema de reconhecimento facial. Buoni Sat, monitoramento de veículos 24 horas. Buoni Tech, equipamentos de rastreamento e iscas de cargas. BeSafe, a solução prática para a prevenção de acidentes. E o Buoni Log, solução para gerenciamento da frota e entregas mais eficientes. São 27 anos de experiência no mercado, mitigando riscos e protegendo as vidas nas estradas por meio da tecnologia. Buoni, tecnologia que aproxima. Isso aí. E sempre deixando o agradecimento aqui à editora Roncarate, indicando aqui o livro As Polêmicas que Permeiam o Seguro de Responsabilidade Civil e a Busca por uma Solução, de Bárbara Bassani de Souza. Tá aí, pessoal, mais um livro aí. E quem quiser comprar, ô Japinha, faz o quê? Acesse o nosso site www.insurecast.com.br. Lá você vai ter um link para acessar a Insure Store, onde você pode adquirir esse livro e outros livros da editora Roncarate. Além disso, você pode adquirir a canequinha e nosso caminhãozinho lá que está quase esgotando, galera. Vão atrás lá, acho que tem poucas unidades aí para vender. É isso. E quem quiser ajudar a gente, patrocínio@insurecast.com.br. Ou não quer patrocinar, mas só quer dar aquela fortalecida na nossa amizade, tem aí o botãozinho de valeu demais. Qualquer quantia é sempre muito bem-vinda. Além disso, tem a oportunidade de você colocar a sua logomarca aqui na nossa carretinha. Faça como a Axis, a Insure Store, a Crona Gerenciamento de Riscos e a W4 Consultoria. Entre em contato com a gente aí que a gente desenrola isso daí. É isso aí, galera. E não se inscrever no nosso canal no YouTube, no Insurecast, deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos, mandar no grupo da família de WhatsApp aí, dos seus amigos também, qualquer outro grupo. E vamos lá. É isso? É isso aí, bora? Bora lá. Pessoal, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Acho, como falei no começo, né, que é um tema bastante importante. E se vocês puderem começar se apresentando antes da gente iniciar no tema. A Ana já esteve aqui, né? A Ana já se apresentou. Aliás, assista o episódio com a Ana lá. Isso aí. Não só com a Ana, como com a Simone Ramos aqui, que fez o meio campo, sempre agradecendo ela. Ela também tem um episódio aqui no canal, ficou bem bacana. Mas vamos lá. Eu vou deixar então a convidada fresca se apresentar primeiro. Muito obrigada, gente. Eu sou Thaís Buzinaro, eu sou ginecologista e obstetra e mastologista, que é a especialidade que cuida das doenças da mama. Então, por isso estou aqui hoje. Obrigado pelo convite, inclusive. Eu sou carioca, na verdade. Na verdade, eu sou fluminense, eu nasci em Nova Iguaçu. Eu mudei para São Paulo depois que eu me formei em medicina no Rio. Aí vim fazer residência, que é em ginecologia, depois mastologia, aí mestrado, aí fiquei. Aí não voltei mais pro Rio. E é isso, é um prazer vir aqui falar sobre uma doença tão importante, uma campanha que é mundial, né? Uhum. Então, fico muito feliz de um podcast que não tem absolutamente nada a ver com saúde falar sobre isso, porque é realmente muito importante. Boa. Boa.
Eu vou me apresentar como uma pessoa diferente hoje, porque quem quiser conhecer o meu lado de seguros vai lá no outro podcast, É né? isso. Que ficou bem legal, então gostei. Volta todo mundo lá para assistir. Eu sou Ana Carolina Mello, estou aqui como conselheira da Sou Seguro. A Simone está aqui, Simone Ramos, ela é minha chefa da Sou Seguro. A gente faz um trabalho bem legal para diversidade, equidade de gênero no mercado, e hoje estou aqui para falar muito de saúde da mulher, representando aqui as mulheres e falar um pouco de diversidade do trabalho quando a gente tem aspectos de saúde da mulher, contar um pouco para vocês o que eu enfrentei, como foi, como é o meu papel assim como vou chamar paciente, como gestora de pessoas que passaram por problemas de saúde e como isso impacta no trabalho, seguindo aqui um pouquinho do que a doutora Thaís vai contar pra gente. É isso aí. E também deixando um agradecimento à instituição, né? Sou Segura, que sempre tem contribuído. Muito obrigado pela ajuda que vocês têm dado pra gente aqui. É isso E aí. parabenizar sempre o trabalho que é feito lá. Doutora, se você pudesse começar explicando pra gente aí o que é a campanha, como que ela começou, por que ela existe, enfim. Tá. O Outubro Rosa, na verdade, ele começou... Então, assim, para começo de conversa, por que a gente fala sobre câncer de mama? O câncer de mama é o câncer mais comum nas mulheres no mundo. Perde só pro câncer de pele, não melanoma. Então, aquele... Já devem ter ouvido falar, tirou um câncer de pele que não era nada, tipo uma base celular. Então, tirando esse câncer de pele, que é o mais comum em todo mundo, o câncer de mama é o principal câncer na mulher e é o que mais mata. Então, sempre existe uma preocupação muito grande em relação a isso. E em 1990, então assim, nunca existiu antes disso, cada estado, isso começou nos Estados Unidos, então cada estado fazia o rastreamento do câncer de mama de uma maneira diferente. É diferente que nem no Brasil, que tem uma instituição nacional, lá cada estado faz de um jeito. E aí, em 1990, teve um instituto que se chama Instituto... eu não vou lembrar, não vou lembrar o nome, Komen, é o último nome dela. Ela promoveu uma corrida de rua em Nova York pela cura do câncer de mama e distribuiu aquele lacinho rosa, não sei se vocês já viram, Sim. que agora tem laço de todas as cores, mas começou com o rosa por causa do Outubro Rosa. Então ali começou uma campanha porque uma mulher dessa família tinha morrido de câncer de mama, estava em tratamento, depois acabou morrendo, e essa família de mulheres tiveram vários casos de câncer de mama. Então, Susan J. Komen é o nome da empresa lá, da instituição. E aí, eles promoveram essa corrida e depois disso, nos Estados Unidos, começou-se uma campanha para nacionalizar, para padronizar o rastreamento do câncer de mama. Aqui no Brasil, o primeiro monumento iluminado, então todo lugar em outubro, tudo fica rosa, né? Então, a prefeitura, o obelisco, o obelisco foi o primeiro monumento no Brasil a ser iluminado. Em qualquer lugar do mundo que você vai ver um monumento iluminado de rosa, você automaticamente remete à campanha do Outubro Rosa. Então, isso é proposital, para as pessoas lembrarem de ir procurar um médico, de fazer rastreamento e tudo mais. Então, foi assim que surgiu a campanha e a importância dela é exatamente isso. Promover a conscientização da prevenção do câncer de mama. Então, lembrar que o câncer existe e que você deve procurar um ginecologista, um mastologista, um médico da família, quem quer que seja, para você fazer a prevenção e não deixar para diagnosticar mais tarde. Pois é. Não, e desde o início dessa campanha, com certeza deve ser notório, né, o crescimento das mulheres indo buscar esse tipo de prevenção, né? Assim, a gente vê que em outubro aumenta uma busca, Aumenta né? a busca, Sim, sim. aumenta. Mas isso não significa que tem que ser só em outubro, né? A pessoa tem que estar Não, sempre... exato. É mais uma campanha de realmente para divulgação mesmo, né? Exato, de lembrança, né? Mas não só em outubro, que outubro acaba sendo o mês de propagação, de propaganda mesmo da campanha. E aí tem, sei lá, laboratórios aqui em São Paulo que dão se uma mulher indicar a outra faz de graça, todo mundo, a mamografia, né? Então, a própria prefeitura aumenta a campanha. Então não é só em outubro, claro, mas é um mês de que faz as pessoas lembrarem sobre isso. Então, que seja pelo menos em algum mês, sabe? Perfeito. E até deixa eu te perguntar, você comentou ali, né? Uma mulher que teve muitos casos na família, né? Isso, de certa forma, é hereditário? Aumentam as chances ou não necessariamente tem uma ligação? Hoje a gente sabe que a maioria dos cânceres não é hereditário, a maioria é por acaso, que a gente chamou comportamental.
e 10% são hereditários. Então, 10% tem esse cunho familiar. Uhum. Então, a mulher que tem história de câncer na família, de mama, em parente de primeiro grau, mãe, irmã, filha, antes dos 50 anos, automaticamente a gente considera ela uma paciente com alto risco para câncer de mama. Antes dos 50. Antes dos 50, na história familiar. Tá bom. Né? Ou 2 depois dos 50 anos. Entendi. Ou seja, se não se manifestou até os 50, a chance vai reduzindo. Não, Tá. eu tô dizendo de histórico familiar. Então, por exemplo, assim, eu entendi. tenho 36 anos e a minha mãe teve câncer de mama com 47. Perfeito. Então, eu sou considerada uma pessoa com alto risco para ter câncer de mama, apesar de ter 36. Entendi. Então, o meu rastreamento, eu vou procurar um médico antes dos 40 anos. Antes dos 40, tá bom. Entendeu? Porque eu vi que, assim, até dei uma pesquisada de como que é os protocolos em geral, né? Aí eu vi alguma coisa relacionada a isso no Brasil, acho que tem uma indicação a partir dos 40, se eu não me engano, né? E aí, Europa tem uma certa idade lá, não lembro se é 40 ou 50, outro país, acho que Canadá tem um pouco diferente, enfim. Mas não foge muito disso, sempre ali dentro dos 40, no máximo 50, né? Mas Então, você tem isso casos de pessoas mais novas. Então, isso é um pouco discutível, assim. Pela Sociedade Brasileira de Mastologia e pela Sociedade Americana, a recomendação é fazer mamografia a partir da população geral, independente do histórico familiar, independente de qualquer coisa. 40 anos, mamografia uma vez por ano. Aqui no SUS, Brasil, Ministério da Saúde e o INCA recomendam mamografia a cada 2 anos a partir dos 50 anos. Uhum. Então, se você tem 45 e tá vendo o podcast e vai no posto de saúde e o médico não te pedir a mamografia, tudo bem, ele tá autorizado pelo protocolo do Ministério da Saúde e do INCA. Então, por eles, a partir dos 50 anos até 69, mamografia a cada 2 anos. Uhum. Mas pela Sociedade Brasileira, mamografia anualmente dos 40 aos 74. E depois dos 74 anos, você avalia aquela mulher para ver a expectativa de vida dela. Entendi. E aí, se ela tiver uma expectativa de vida de 7 anos, você continua fazendo rastreamento até que isso cesse. E em geral, e até, Ana, se você puder comentar também, né, que, enfim, até como mulher, e se você deve ter amigas que você conversa, filhas, etc. Vocês, na experiência de vocês, você acha que ao longo dos anos, né, as mulheres estão mais conscientes, preocupadas, até antes de chegar ao nível da mamografia, tem o autoexame, né, que é importante sempre estar fazendo. E eu vou te explicar por que eu estou fazendo essa pergunta especificamente, né? A minha avó, ela teve câncer de mama, mas percebeu isso, tipo, com, sei lá, 60 anos de idade e já tava o tumor do tamanho de uma laranja. Graças a Deus ela tá curada, tá viva até hoje, tem 92 anos. Mas talvez era uma geração que não desse muita... não tinha muita preocupação, não dava muita atenção para isso, né? Como que vocês acham que tá hoje em dia? Se conversa muito sobre o assunto? Na minha opinião, de pessoa comum, né? Uhum. Eu acho essas campanhas todas que a gente tem hoje, né? Os alertas para a população, sensacionais. Uhum. Né? Porque tudo que tem conhecimento vale muito para a gente ir atrás de diagnóstico, de tratamento, Então, assim, o conhecimento, ele enriquece muito todo mundo, né? Então, a gente tem o Outubro Rosa com o câncer de mama, a gente tem o azul do câncer de próstata. Se a gente não sabe, a gente não vai atrás. E combinado com as pessoas indo atrás, de fazerem exames, tem também o conhecimento da população e cobrar dos médicos. Olha, eu quero fazer o exame. Isso. Eu quero saber o que está acontecendo e se informando. E tem também uma maior acuracidade dos equipamentos de exame, né? Sim. Então, hoje a detecção é melhor, não é isso? Complementar. Claro. Uns anos atrás, eu lembro de quando eu era criança ou adolescente, tinha muita campanha do alvo azul. Da Ering. Ah, é verdade. Que tinha o alvo azul. Isso. Era uma campanha que tinha um alvo azul, assim. Vários azuis. Sim, azul. Um alvo de dardo. Alvo? Alvo. Lembrei. Então, lembrei. Mas até isso mudou, né? A gente já não consome mais filmes, propaganda, campanhas, da mesma maneira que a gente consumia antes. Então, por exemplo, era uma época que eles faziam muito, depois sumiu. Ninguém falou mais nada disso. Até todo ano tem a corrida contra o câncer de mama, que acontece em outubro. Mas parou-se de falar disso. Tipo, é diferente, né? E isso vai pra campanha, assim, extrapolando. Campanha de vacinação, essas coisas também.
Mas era só pra complementar isso, que as campanhas foram diminuindo, Teve assim, um tipo, gap perdendo. Teve entre esse do alvo até o rosa, né? Os beijos coloridos, vamos chamar assim, né? Não, porque é engraçado, né? Porque parou-se de falar um pouco sobre isso, mas a doença continua. Tipo, É. não muda nada. E fundamental, né? Porque, assim, quanto mais cedo você descobre e detecta a doença, melhor o tratamento, né? Melhor o seu prognóstico. Sim. Então, é fundamental essa investigação e o conhecimento leva à investigação, né? Então, essas campanhas, essa disseminação do conhecimento é fundamental para todo mundo ir atrás. E assim, dá um medo de descobrir, né? Eu acho que tem gente que tem medo de ir atrás porque tem medo de descobrir, ainda mais se você tem na família, tem histórico, mas é fundamental fazer isso, porque é a sua garantia da longevidade, a sua garantia de qualidade de vida, então muito importante. Não, e essas campanhas também levam a pessoas que já tiveram a falar, né? E aí isso aproxima os outros. Isso. Tipo, putz, ela teve, tá tudo bem aqui. E aí você acaba, tudo bem, se eu tiver, eu tô vendo que tem alguém aqui próximo de mim, tipo, sei lá, empresa, né? Tipo, alguém já teve e tal. E aí isso tira um pouco do medo, do receio. Porque assim, a gente tava até conversando sobre isso lá fora, né? Não é uma sentença, não significa que você teve, que acabou a vida, vai morrer, né? Não, pelo contrário. Hoje em dia, não só a tecnologia para diagnosticar mais, mas maneiras de tratamento, tipo, isso está muito avançado. Então, a chance de cura é muito alta se você descobre no começo. Lógico que tem muitas coisas envolvidas aí, mas as campanhas, principalmente em empresa que ainda tem o contato pessoa a pessoa, né? Porque hoje em dia fica todo mundo, cada um no seu telefone ali, e não tem tanta interação. Leva outras pessoas a verem que tem vida e que tá tudo bem, e que a vida vai seguir, assim, né? E aí toma coragem de procurar um médico, de fazer o exame e tudo mais. Até nessa questão de campanhas das empresas, né? Eu brinco que, assim, uma coisa é você tirar a foto e postar no LinkedIn, né? Todo mundo de rosa. Outra coisa é o quanto que a gente tá levando, né? A mensagem, incentivando, espalhando as notícias dentro das empresas que a gente trabalha, enfim. E que tipo de campanha que você acha? Qual que não diria responsabilidade, mas como as empresas, a gente que está no mercado de seguro, né, Ana, pode ajudar nesse sentido de engajar, né, as mulheres aí a estarem mais preocupadas, enfim. Acho que você deu um exemplo sensacional, né? Que é assim, aquela foto, todo mundo de roupa cor-de-rosa, acho que é importante, mas não é o trabalho completo, né? Eu acho que falta muita coisa, né? E aí eu levo sempre para o mesmo lado da diversidade, né? Que é o lado da informação completa. Fazer todo mundo vestir rosa, tirar uma foto, fazer uma festa do Outubro Rosa não é suficiente. Eu acho que na empresa a gente pode fazer alguma coisa muito mais informativa, né? Que é o começo, né? Então, como é que eu posso deixar as pessoas terem mais conhecimento sobre tudo, sobre o que é o câncer, sobre os tipos de câncer de mama, sobre tratamento, levar pessoas como a queridíssima doutora aqui para falar abertamente sobre câncer de mama, sobre histórico, para as pessoas realmente se informarem e entenderem a necessidade de ir atrás de... não vou falar tratamento, porque podem nem ter, mas essa constância de fazer exames de prevenção. E depois também entender como tratar assim, o tratamento pessoal das pessoas dos colaboradores que tiverem casos de câncer de mama ou outros cânceres, né? Porque as pessoas estão lá, mas elas vão voltar a trabalhar, elas têm uma vida normal, né? E assim, que tipo de apoio que elas precisam, que não é aquele apoio assim, de olhar e falar assim, nossa, vai morrer. Vai morrer. Palestras já dá e depoimentos pessoais, né? Que tipo de suporte, né? Suporte, Você falou disso, eu trabalhei numa empresa uma vez que levou uma médica para dar palestra, mas foi um dia dela dentro da empresa. Então começou com a palestra e depois o resto do dia ela ficou lá disponível para quem quisesse conversar individualmente, até fazer alguma determinada consulta ali, não sei, enfim, o que foi feito exatamente, mas foi um dia que a pessoa estava lá para ajudar em alguma forma. Eu acho que são campanhas interessantes aí, né? Sim, sensacional. Uma coisa maior, né? Uma coisa menos instagramável e mais informativa, que realmente... De resultado, mais né? Exatamente. Assim. Ou estimular a fazer a mamografia, tipo, olha, sei lá, você vai fazer uma mamografia, hoje traz o comprovante do seu dia de folga, sei lá, não sei como funciona essas coisas, né? Eu dando ideia, nem sei como funciona. Mas algum estímulo. E assim, na realidade,
o Outubro Rosa fala sobre a doença, né? Tipo, o câncer, a prevenção do câncer de mama. Mas a prevenção, o que a gente mais quer é que ele não aconteça, né? Que você diagnostique antes. E hoje a gente sabe que o principal fator para isso não acontecer é a mudança no estilo de vida. Então, é atividade física, alimentação correta, não fumar, não beber. Então, não é só sobre o câncer, é sobre estímulo de um estilo de vida saudável, entendeu? Então, isso não precisa ser só sobre o câncer especificamente. Você pode trabalhar isso ao longo do ano, até porque isso você previne outras doenças, não só, né? Então... A questão da qualidade de vida, assim, de exercício, ela é um dos fatores cruciais, assim, para prevenção de qualquer câncer. Exatamente. Então, hoje, quando a gente olha prevenção de câncer de uma maneira geral, a gente tá falando sobre mudança no estilo de vida, uma alimentação mais, menos suja, que a gente chama, né? Menos industrializada e mais natural, principalmente prática de atividade física. Então, com isso, a gente evita uma grande parte de vários tipos de câncer, não só de mama. Quando a gente fala em câncer familiar, que a gente fala de histórico familiar, a gente tá falando de 10%. 10% de 90%. 90% é de estilo de vida. São fatores externos, exato. Estilo de vida principalmente, mas tem também... Então a gente sabe assim, fatores protetores, né? Ou fatores de risco. Então, menopausa tardia, então se você menstrua, para de menstruar depois dos 55 anos, isso pode ser um fator de risco. Ou se você começa a menstruar antes dos 12, porque você fica exposto a mais tempo de hormônio, né, a mulher. Entendi. Isso é questão de hormônio. Mas antigamente você tinha muito aquela... Como que chama? Aqueles remédios que as pílula anticoncepcional. Pílula anticoncepcional. É hormônio. Não, né? ainda tem bastante. Caraca, antigamente. Não, eu não sei. Eu não tenho filha, sobrinha. Eu lembro... Das amigas. Da juventude. De lá atrás e tal. Isso ele pode causar algum tipo de... Olha só. Tem uma... Porque é o hormônio, né? Aumenta um pouco se você tomar por muito tempo, assim como a terapia de reposição hormonal. Eles dizem por mais de 5 anos, mas hoje em dia os estudos são meio discutíveis. Mas sim, se você comparar uma mulher que não... A mesma pessoa, mesma idade, mesmo histórico pessoal... Tipo, gêmeos, assim, que tem o mesmo corpo e tudo mais. Uma tomou hormônio, outra não tomou. Essa daqui, com certeza, tem uma chance um pouco maior. Mas isso não é exatamente isso que causa, né? Quando a gente diz de menstruar muito cedo e parar de menstruar muito tarde, é que você tá falando de 40, 50 anos, né? Tipo de exposição. Caramba. É diferente de tomar o hormônio. Então, gravidez depois dos 30 anos, se você engravida antes dos 30 anos, isso pode ser um fator protetor. É mesmo? Gente... Protetor? Exato, protetor. Depois? Desculpa, não diminui o risco. Antes dos 30. Você engravida tem bebê antes dos 30, isso pode ser um fator de proteção. Ou uma gravidez depois dos 30 pode ser um fator de risco. Diz assim, se você engravidar depois dos 30, você não tem esse fator protetor. Mas, cara, vocês trabalham em empresa. Que mulher hoje... porque hoje cada vez você vê... As pessoas engravidando mais tarde, postergando a maternidade, né? E isso tem influenciado, de certa forma, na estatística? Na verdade, eu acho que é um conjunto de coisas, assim. A gente não avalia só esse fator, mas a gente sabe que isso pode ser um fator... tem isso, mais isso. Então é isso, além de estresse, má alimentação, obesidade, fumar, usar álcool... falta de exercício. E aí você vai somando fatores, né? Uma dieta muito rica em radicais livres, em gordura. E aí no final é isso. E o que a gente, na verdade, a gente vê hoje, tudo bem, a gente continua falando que o câncer de mama é mais raro antes dos 50, principalmente antes dos 40. Mas a gente tem estudos antigos sobre isso, né? Os estudos mais atuais já mostram que isso está começando a diminuir. Então, é importante isso, se cuidar como um todo, né? Ele falou sobre o autoexame da mama. O autoexame, ele serve para você se conhecer. Então, ele não tem o poder de diagnosticar o câncer, nada disso. Qual que é a ideia do autoexame? É você saber como é seu corpo e saber se ele mudou. Então, você olha a sua mama, tá mais vermelha, o mamilo entrou, repuxou, levantei o braço, repuxou um lado que não repuxa no outro. Então, é você saber que aquilo mudou, porque ninguém conhece melhor o seu corpo do que o seu, do que você mesmo. Mas isso não é uma verdade para a mulher ainda tem muito essa coisa do não tocar. Então, a sua avó que diagnosticou um tumor do tamanho de uma laranja, você acha que aquele tumor apareceu ali há quanto tempo? Pois é. Entendeu? Então, assim, é falta do hábito de se tocar, de se conhecer. E isso tem muito desde criancinha. Tipo, o menino, tudo bem ter... Nem sei se pode falar isso, mas tudo bem. O menino, vocês cortam. Tudo bem ter uma relação muito íntima com o pênis. Mas a menina, se botar a mão na vagina, tira a mão, tá errado. Isso vai desde
Cultura. Entendeu? cultural. Tipo, o menino pode, na adolescência, ficar trancado, mas a menina não, aí é horrível. Mas é verdade, aí com isso Não, a gente sim, deixa sim, de se tem essa. conhecer, entendeu? E aí fica esse preconceito do, eu não vou botar a mão. Tipo, bota a mão, tira a mão. Não, porque não quero ver, porque é errado. Uhum. E aí nisso a gente vai chegando na idade. Isso tem mudado com as gerações, graças a Deus, mas isso é uma realidade ainda, né? E falando dos exames, né? Eu lembro que no passado teve até uma polêmica grande que não, viralizou, na verdade, um vídeo na internet de uma menina criticando muito a mamografia, que aumenta seu risco de câncer. Eu não sei se era câncer exatamente, mas acho que era. E aí depois o vídeo de um médico, acho que foi o Drauzio Varela, contrapondo. Enfim, qual que é esse mito, esse medo que existe em cima da mamografia? E esse medo, ele é real, não é? Qual que é a Radiação, da né? mamografia, né? Então, a mamografia, ela ainda é... Quando a gente diz que um exame, ele previne o câncer, Uhum, significa que as pessoas que fizeram aquele exame diminuiu a chance delas morrerem por aquele câncer. uhum, Então, a mamografia está para o câncer de mama como o Papa Nicolau está para o câncer de colo do útero. uhum. Sabe que fazer o exame diminui a sua chance de ter câncer. Por quê? Porque a mamografia ainda é o único exame que diagnostica a lesão inicial do câncer de mama, que é a microcalcificação. Então, por isso a gente não para de fazer a mamografia. A mamografia é um raio-x, então ela usa radiação ionizante para fazer, que nem quando faz um raio-x do tórax, uma chapa do pulmão, a gente faz da mama. Então, quem endemoniza a mamografia diz o quê? Que você fazer mamografia por muitos anos aumenta o seu risco de câncer de mama pelo raio-x que você passou ali naquela mama. Isso é muito controverso, tá? Primeiro porque o estudo que mostrou isso, que é o estudo canadense que você deve ter visto, primeiro a nossa população a gente não tem rastreio, Uhum. né? Então assim, a gente tá falando de uma população muito seleta, pensando na população brasileira, que consegue ter acesso a um médico e que faça mamografia anualmente. Você pega uma porcentagem minúscula da população. Uhum. Então não dá pra dizer que a mamografia causou o câncer, porque você nem expôs aquela população a essa radiação Não toda. tem massa pra isso. Exato, então assim, quem tem maior risco é quem trabalha com radiação. Então, assim, Tá os bom. técnicos, que eles Tá ficam lá direto. com até o dosímetro pra ver se não tá tomando radiação demais, sabe? Uhum. Então, é isso, não precisa endemonizar, pelo contrário, é pra fazer. Se não quer fazer a partir dos 40, que faça a partir dos 50, mas eu procuro um médico antes pra saber exatamente quando você deve começar a fazer. Uhum. E é isso, a radiação é muito pequena pra dizer que foi isso que causou o câncer, sabe? Entendi. E o Papa Nicolau é na mesma, como fala? No mesmo estilo aí. O medo que se tem também é de radiação, ou não? É outra coisa? Não. O Papa Nicolau não tem nada a ver. Ele é um exame clínico que a gente coleta uma secreção. Aham, Aí não causa nenhum risco pra nada. tá bom. É outra história. É outra Mas história. assim, É papo pra outro podcast. Não, mas pra causar algum tipo de alteração nas células, assim, por causa. Não, tem que ter muito. Direto, né? Tem, mas as pessoas gostam de Tem um reinventar a nível roda, né? seguro, né? Pra você tirar. Tem muito especialista, né? De Especialista de nada. internet. Você já fez mamografia? Várias. É muito ruim? Conta pra gente. É assim, ó. O apelido da mamografia ali na sala de espera é a máquina de tortura feminina. Mas assim, primeiro não é assim tão ruim. E depende de mulher para mulher, né? Claro. Tem mulheres que sofrem mais, tem mulheres que sofrem menos. Mas assim, gente, são o quê? 5 minutos? Nem isso. Acho que não. Uma vez por ano, 5 minutos, não mais do que isso. E uma coisa tão benéfica para você. Então assim, eu faço todo ano, já há bastante tempo. Vou lá, dou risada com as mulheres. Como assim? Nossa, a máquina de tortura, a máquina de tortura. Vai lá, vai, agora me livrei. O ano que vem estamos aqui de novo. E pronto, sabe? E de vez em quando tem que repetir, né? É só não ter que repetir, que daí são mais 5 minutos. Mas assim, vai lá, dá risada. Não é assim tão ruim. O que é o que é o exame? Como que é? Como que é? Bom, o exame é assim, é uma máquina. Eu já tive até uma vez eu tive que fazer sentada, porque a moça que fazia era tão pequenininha. Ela falou assim, Imagino. eu não alcanço você, tem que fazer sentada. É uma máquina, e aí tem um equipamento, e você tem que encaixar a mama, e ele achata. Uhum. Putz. E assim, geralmente 3 posições, né? Só que assim, pra você ficar na posição, então você levanta o braço assim, encaixa, sabe? E aí você acaba ficando tenso naquela posição, porque dói um pouco. Uhum. E quanto mais tenso você fica, mais dói. Então você tem que arrumar a posição e tentar relaxar o máximo possível, porque daí eles achatam assim
e tira vou chamar foto, A tá? foto, tá bom, Depois você tá faz bom. os nomes técnicos. E aí, libera e você faz a outra pose, vou chamar assim. Entendi. Então, dói um pouco. Eles até falam, olha, pode ser que você fique doído alguns dias, toma um analgésico. Pra mim, nunca aconteceu Não depois precisou. ficar dolorido, nunca tomei nenhum analgésico. Uhum. Então, faço sempre, regularmente, assim, nunca deixei de fazer. Religiosa, Sempre, anualmente, tô lá, na máquina de tortura. Doutora, tem uma questão também que, falando da questão da idade e tal, que influencia, né? Essa questão da probabilidade. Também tem uma questão de amamentação, não tem? Quanto mais tempo amamentando. Tipo, como influencia isso a não ter. Você Tá. pode explicar melhor, cientificamente, Posso. sei lá, se tiver. Posso. Assim, só complementando a mamografia. Então, a mamografia, na realidade, é a maneira que a gente tem de tirar uma foto da mama. Então, você pega a mama, espreme e pega tudo aquilo que é em 3D e bota em uma imagem só. E aí você faz isso em 2 posições para ter uma imagem tridimensional da mama. E você vai conseguir ver se tem alguma coisa dentro. Isso, em cima, embaixo, mais profundo, mais superficial. Então, por isso são as 2 posições. São 2, pra mim, eu já achava que era 3. E aí, você pode complementar se precisar. Porque como você faz você pega tudo, espreme e faz uma imagem só, às vezes faz uma imagem suspeita de algum nódulo. E aí eles podem fazer o que a gente chama de compressão, que é como você aperta só aquela área para ver se aquele tecido espalha. E aí não tem mais aquela imagem. Então, beleza, era só sua mama, não tinha nódulo ali. Tem diferença de cisto e nódulo também, né? Não tem uma situação dessa? Tem, mas aí é no ultrassom. Não. Ultrassom. Não. Então, calma. Você me perguntou se todo nódulo é cancerígeno. Não, antes. Eu perguntei sobre a questão da amamentação. Tá bom. Vou falar do nódulo, então. Então, pra gente ver nódulo, o melhor exame é o ultrassom. Então, o ultrassom eu consigo diagnosticar se aquele caroço, que você tá chamando de nódulo, é um nódulo mesmo, ou ele é um cisto, que é uma bolinha de água, normalmente. Tem vários tipos de cisto, mas normalmente o cisto que é uma bolinha de água, que é o cisto simples, ele é benigno, não vira câncer, não acontece nada. No máximo dá dor na mama. E nem todo nódulo é maligno, pelo contrário, né? A maioria dos nódulos é muito comum, tem o fibroadenoma, é o nódulo mais comum na mulher. Ele é totalmente benigno, não vira câncer, nada disso. Mas é um diagnóstico que é feito com biópsia. Então, no ultrassom a gente tem uma ideia sobre as características daquele tumor. E por ali você tem uma escala de risco para aquilo ser um câncer ou não. Então, a Sociedade Americana de Radiologia classificou os achados dos exames de mama em 7 categorias. Então, o tal do BIRADS, todo exame de mama no final tem uma nota que chama BIRADS e vai de 0 a 6. Então, cada nota dessa significa uma coisa, que é justamente para padronizar para o médico que vai ler aquele exame, que não é o radiologista, então sou eu, a mastologista, o clínico, qualquer um, saber o que fazer com aquela informação. Então, a gente sabe que um BIRADS 1 é um exame normal, ele não tem nenhum achado. O BIRADS 2, aquele achado é benigno, por exemplo, um cisto simples. Então, eu posso fazer o acompanhamento conforme tem que ser mesmo, uma vez por ano, a cada 2 anos e tal. O BIRADS 3, ele significa que aquele achado é muito provavelmente benigno, mas como eu tô vendo ele ali pela primeira vez, eu preciso fazer um acompanhamento por 2 anos. Então, eu vou repetir aquele exame em 6 meses, por 2 anos. Se ele não mudar, não crescer, não acontecer nada, aquilo reclassifica para um BIRADS 2. Então, por aí vai, BIRADS 4, 5 e 6. E o 0, eu falei 7, né? Então vai de 0 a 6. E isso tudo para padronizar, para facilitar o diagnóstico, baseado nas características do que eu achei. Entendi. Então, o nódulo ele pode ser muito bonitinho, redondinho, todo bem visto. A gente provavelmente um nódulo benigno vai ser um BIRADS 3. É um nódulo espiculado, eu não consigo saber onde ele começa, onde ele termina, é um BIRADS 4, 5. Tá bom. E aí, então, pelo contrário, a maioria dos nódulos é benigno. Mas sempre que a gente tem um BIRADS 4 ou mais, ele merece uma investigação. Legal. E qualquer. Não, eu ia falar aí da amamentação, né? Não, mas eu queria só, antes da amamentação, do nódulo. Todo nódulo, por mais que seja benigno, ele tem que tirar? Não. Não? Não. Até porque, normalmente, o fibroadenoma, por exemplo, que é um nódulo benigno, dificilmente a mulher tem um. Geralmente ela tem vários, pequenininhos. Então não faz sentido você ficar retalhando a mama dela por uma coisa que a gente sabe que não vai acontecer nada. Eu achei que era tipo Tem alguns casos que Até enfiam tem, uma né? agulha pra tirar, não é isso? Pra fazer uma biópsia? Então, é a biópsia, né? Então, a biópsia tem 2... Na verdade, a biópsia a gente faz com agulha grossa. Uhum. E aí pode ser guiada por ultrassom. A gente chama core biopsy.
Ou você pode fazer a biópsia a vácuo, que é a mamotomia, que normalmente a gente faz para microcalcificação, que não dá para ver no ultrassom, faz guiada pela mamografia. Uhum. E ali você tira um pedaço para diagnosticar o que é aquele nódulo que você tá vendo. E aí o diagnóstico final é na cirurgia. Então, aquele nódulo é suspeito ou eu acho que pode ser um câncer, eu biopsio, por ali eu já tenho um diagnóstico. Uhum. E aí depois vai pra cirurgia pra tratar. Entendi. E falando da amamentação, eu queria incluir também a questão do silicone, né? Se de alguma forma atrapalha, intensifica, enfim. A amamentação ou o câncer? Ou os dois? A amamentação, no caso. Tá. Pro câncer também. Se a amamentação Não. e o silicone aumentam a Aumentam a probabilidade de chance. câncer. Tá. Então, assim, ó, a amamentação é um pouquinho mais complexa, então vou explicar por ela. A gente tem na mama, basicamente, 2 tipos de célula do tecido mamário mesmo, que é o lóbulo e o ducto. E essas células, elas sofrem modificações se você engravida e se você amamenta. E essas modificações tornam essas células menos suscetíveis a mutações genéticas. Porque, assim, como é que surge o câncer? O câncer é uma célula que perde a capacidade de morrer e ganha a capacidade de se proliferar e invadir tecidos. Então, toda célula nossa, ela nasce com uma hora para morrer. E aí ela não morre, então ela vira imortal. E ela ainda assim começa a se multiplicar e ela ganha a capacidade de invadir tecidos. Então, ela vai comendo tecidos ao redor. Por isso que mata tudo. Numa quimioterapia. Isso, por isso que ela ganha a corrente sanguínea e vai dar tumor em outros lugares, que é a metástase, né? Então, as nossas células, elas são suscetíveis a mutações, seja por uma radiação ionizante, que é o raio-x, seja por radicais livres, seja por uma mutação genética, que aí em algum momento ela perde essa capacidade, tipo, herdei isso. Então, é aí que surge o câncer. Então, quando você engravida, essa célula ela já diminui a chance de sofrer essa mutação, e quando se amamenta, diminui mais ainda. Não impede, mas diminui em relação a uma mulher que nunca engravidou ou nunca amamentou. Então, é assim que a amamentação protege contra o câncer de mama. Que legal. Principalmente se você engravidou antes dos 30 anos. Entendi. E o silicone não tem nenhuma relação com câncer de mama. Teve uns anos atrás, eu acho que 2019, se não me engano, 18, 19, teve um boom nos Estados Unidos porque o FDA mandou recolher umas próteses de mama dizendo que estavam dando câncer de mama. Tá bom. O implante mamário, ele é super seguro. Tanto que a gente reconstrói a mama, então a paciente vai, sei lá, vai fazer uma mastectomia, eu preciso reconstruir, eu reconstruo com prótese de silicone. Não faria nenhum sentido eu fazer isso se isso aumentasse o câncer de mama, correto? Perfeito. Então, na realidade, o que eles viram aqui, essa prótese, ele aumenta o risco de um tumor que chama linfoma anaplásico, que é um tumor super raro, que a incidência é de 500 mil a 3 milhões, assim, de casos, nesses casos todos. Então, é muito raro de acontecer. Como que é? Linfoma anaplásico é o nome do tumor que pode dar. Ah, tá. E aí, normalmente, o que a gente vê? A gente vê um espessamento ou um nódulo na prótese, e aí quando você tira, acabou também, o tratamento é esse. Assim, a gente tem pra quantidade de implante que a gente coloca versus a quantidade de casos que a gente tem, é minúsculo, assim, não justifica, sabe? E pensa nisso, que na mulher que tem câncer, ou seja, ela já tem o diagnóstico, ela tem o risco mais aumentado do que qualquer outra pessoa. Eu coloco o implante, então tá tudo bem. Eu tô autorizada, tá tudo certo. Então, não, o implante não aumenta o risco e não atrapalha na amamentação. Não sei se era isso que você tinha perguntado, mas também não atrapalha. O atrapalho que eu tinha perguntado era se atrapalha o diagnóstico, de alguma forma, a mamografia. Também não. Por quê? O implante, isso é muito legal, porque tem essa lenda também, né? A gente tem a pele, aí tem o tecido mamário atrás, a gente tem o músculo da parede torácica e depois pulmão, costela, pulmão, tudo pra trás. Quando eu coloco o implante, eu coloco ele ou atrás da glândula ou atrás do músculo. Então, eu empurro esse tecido mamário pra frente. Fica até mais fácil, teoricamente. É que tem uma manobra quando vai fazer a mamografia, que é uma manobra que empurra o silicone pra trás, então incomoda mais. Mas ele não atrapalha de nenhuma maneira o diagnóstico. Não torta, não fica depois tudo Deformado. Porque vai saber se as mulheres têm esse tipo de... Vai no formato de um cu. Mas as pessoas têm medo, tem essa preocupação. Medo de romper a prótese, de fazer mamografia e romper, porque aperta, né? Aí acho que a prótese vai romper, mas... Legal. Não, os materiais são super bons. Tem uns mitos aí que a gente, na verdade, assim, que... Eu sou curioso, eu fico lendo algumas coisas, né? Com a internet, essas coisas de shorts aí.
Aí você vê algumas coisas engraçadas, né? Tipo, não engraçadas, mas assim, umas perguntas que de repente tem algum teor de verdade, né? Não sei. Por exemplo, eu vi um vídeo, um short bem rápido falando sobre a relação de câncer de mama com alumínio do desodorante aerosol. Isso. Não tem nenhuma relação. Nem o desodorante, nem o sutiã, de dormir de bruços. Nada a ver, né? Não vai ficar em paz, assim. Já tem mas vários você estudos que mostram que não. Mas isso é muito engraçado, propaganda, né? É, Não você sei vê, por você quê. abre assim, tem uma porrada de coisa assim, você fala assim, nossa senhora. Nossa, quando você fez assim, eu achei que você ia falar tem. Tudo Porque não. Mas se fazer tudo, então tem risco. Acho que assim, acho que esse é o certo problema também da população em relação, né? Vão criando esses mitos e, sei lá, tudo deve ficar mais difícil pra... Eu tenho uma opinião sobre isso. Por exemplo, isso é muito comum em ambulatório, assim. A senhora chega e fala, não, foi depois que meu neto bateu o queixo, ou caiu alguma coisa na minha mama, e aí surgiu o tumor. Na realidade, porque ela teve o trauma, ela colocou a mão. Então, não foi o trauma que causou aquilo, não foi a batida, não foi nada disso. Só porque ela botou a mão, porque doeu. Mas a minha crítica sobre isso é que a gente tem uma geração que gosta de culpabilizar o outro, né? Então, tipo, a culpa é sempre de alguma coisa que eu fiz ou que fizeram. Não é, gente. Às vezes não tem isso, assim, né? Às vezes acontece porque acontece. Verdade. E existe algum tipo de preconceito das mulheres em relação a isso? Fazendo a comparação com o homem, né? Tem todo aquele preconceito, o machismo de não fazer o exame, etc. Para a mulher, existe alguma lenda, algum preconceito, algum mito em cima disso que impeça de fazer os exames? Igual do homem, não, né? Porque. Homem é besta pra caramba, né? Vamos até falar que a mamografia, ela não é um exame invasivo, né? Uhum. A mulher faz outros exames que são muito mais parecidos com o exame de próstata do homem. E que a gente faz até com uma regularidade né? que a gente está acostumada a fazer. Uhum. Né? Então a gente já brinca. Não sei porque o homem reclama tanto do exame de próstata, porque a gente faz um monte de exame todo ano que tem a mesma grau de invasividade, sei lá se essa palavra existe. Mas a mamografia, geralmente faz a mamografia e faz ultrassom junto também. São exames assim que não são nada invasivos, não existe esse preconceito, existe o medo, né? Porque tem esse negócio da máquina de tortura feminina, então as mulheres têm medo porque tem esse negócio que vai doer muito, e é um exame ruim, vai doer na hora, vai doer depois. Então, assim, é mais medo do que preconceito do exame. Mas eu diria que é o que impede as mulheres de fazer e não deveria. Porque, gente, muito rápido, minutinhos ali acaba, e tem gente que não sente dor nenhuma, tem gente que tem um pouco de desconforto, tem gente que tem dor, mas... tem analgésico, né, também, pra quem tem dor e passa. É muito rápido. Assim, tem algumas dicas pra quem for fazer mamografia. Então, a melhor época pra fazer mamografia ou qualquer exame de mama é 1 semana depois da menstruação, porque quando a mama tá sob menos ação hormonal. Então, se você ainda menstrua, a semana seguinte à menstruação, fim da menstruação, é a melhor época pra fazer. Pra quem não menstrua, seja porque tirou o útero ou porque já entrou na menopausa, tenta fazer sempre na mesma época do mês. Então, assim, eu faço no dia 15 de outubro, então tenta fazer sempre na mesma época para você pegar a mama no mesmo jeito. Isso vale pro autoexame da mama também. Então você faz todo mês, tenta fazer sempre na mesma época. Evitar hidratante na mama no dia da mamografia ajuda, porque pode dar interferência na imagem, e o desodorante também. Nada a ver com aumentar o risco, mas pode atrapalhar a imagem. Na laje, né? Então, são dicas aí para quem vai fazer mamografia. Existe algum outro exame paralelo? Tem vários exames, né? Substituição à mamografia? Tem se estudado muito a ressonância de mama, que é menos invasivo, tipo, não aperta, né? Você entra num tubo, não sei se alguém já fez ressonância, mas... Nossa, horrível. Muito. Tá louco, velho. Dá pânico aquele negócio. Ele tá lá, reclamando da ressonância, né? Que nem encosta nele, vai saber. Nossa, eu durmo na Mas ressonância. você não é aquele Eu do durmo túnel? também. Aí, de repente, é do túnel. Aí, daqui a pouco, respira. Aí você acorda, você tá quase dormindo. Respira, solta. Opa, acordo. Você tá louco, velho. Então, a ressonância é um exame que tem se estudado muito.
Mas olha só como é que a mulher faz. Ela fica de bruços, com os braços pra trás, né? E com a mama pendurada na bobina, que a gente chama. E aí ela entra de cabeça, né? Então, primeiro assim, por que não se é feito? Primeiro, a gente não tem estudo comprovando que diminui mortalidade. Então, lembra que é isso que torna um exame de rastreamento. É um exame muito mais caro do que a mamografia, mas assim, muito mais caro. E tem gente que tem fobia, né? Então aí teria que fazer com anestesia ou uma ressonância de campo aberto, enfim, que é mais caro ainda. Então não é um exame acessível para todo mundo. Hoje em dia a gente usa ressonância para casos em que tem alto risco, ou para controle pós-tratamento, ou para pré-tratamento, enfim, para casos selecionados. Então, não, pensando em saúde pública, não é todo mundo que vai fazer. E não substitui a mamografia ainda. Então, apesar da gente ter outros exames, ainda não substitui. E, obviamente, como qualquer outro câncer, o diagnóstico precoce aumenta muito as chances de cura, né? Mas, ainda assim, não quer dizer que se você descobrir tarde, tá tudo acabado, né, doutor? Não. Qual que é o grau de mortalidade? Assim? É alto? É alto. É alto? É alto. Ainda é o que mais mata mulher, né? Assim, pra você ter uma noção, o INCA estimou, o Instituto Nacional do Câncer, estimou pro Brasil em 2023 mais de 73 mil novos casos de câncer de mama diagnosticados. Novos casos. E em São Paulo, mais de 20 mil. Então, 270, 20 mil era em São Paulo. Isso tem um motivo, né? Tipo, cidade grande, grande metrópole, mais acesso, mais pessoas pedindo exame, pessoas são mais diagnosticadas do que em outros lugares, né? Quando você tem o diagnóstico precoce, você tem uma chance de cura de mais de 90%. Isso é muito bom. A gente fala em sobrevida em 5 e 10 anos, normalmente, né? Então, depende muito do estágio que você diagnostica o tumor. E câncer de mama a gente fala como uma entidade, mas não é. É assim como qualquer outro tumor. Você tem uma subdivisão gigantesca ali dentro. Então, eu sempre falo que tem o nome e sobrenome. Então, eu tenho da onde aquela célula, da onde aquele tumor vem. Então, é do ducto, é do lóbulo, da onde é. E o que ele vai responder de tratamento. Então, o tratamento pode ser quimioterapia, cirurgia, hormonioterapia, radioterapia, imunoterapia. Tem um monte de tratamentos. Ele multiplica rápido, devagar, já tá em outros lugares, não tá? Então, assim, a gente fala como uma entidade só, tipo gripe, mas é gigantesco o negócio. É muito. Então, assim, é importante. Eu sempre falo para os meus pacientes: converse com outras pessoas que têm, mas nunca se compare, porque o seu caso é um e o da outra pessoa é completamente diferente, assim, apesar de ser a mesma doença, né? Entendi. E tem muita gente, doutora, e aí eu não sei, eu queria sua opinião, não sei se isso é uma atitude mais radical, se é indicado ou quando é indicado, que faz eu esqueci o nome técnico. Mastectomia. Isso, precoce, né? Ou de forma preventiva, não sei exatamente. Isso de fato é indicado, não é? Mesmo sem ter a doença diagnosticada, né? Sem ter doença? Tem gente que tem uma galera que faz isso. Tem, né? isso ficou muito famoso na época que a Angelina Jolie fez, né? Ah, verdade. Como é que chama? Mastectomia. Mastectomia. A mastectomia profilática, hoje, formalmente indicada só para quem tem mutação genética. Então, você teve o diagnóstico genético de que você tem mutação de alguns genes específicos que aumentam a sua chance de ter câncer de mama em 90%, 70%. Você pode optar por tirar. Na verdade, você pode optar por fazer em qualquer momento, mas assim, tem que ter uma justificativa para você fazer isso, né? Tem crescido, mas não é uma cirurgia habitual, assim, não é o que a gente faz de rotina. Até porque, mesmo para quem tem câncer, os estudos mostram que se você tirar só um setor ou um quadrante, um pedaço da mama, reconstruir, fazer radioterapia, a sua chance de cura, de sobrevida, é igual a você tirar a mama inteira. Então, por que você vai mutilar a mulher se você pode manter a mama dela com a mesma chance dela sobreviver e tudo mais? E tem-se uma percepção, do meu ponto de vista, um pouco errada em relação a isso, é porque você acha que tirar a mama, o resultado estético é igual de quem bota prótese, de quem faz uma mamoplastia de aumento. E não é. Não é. É totalmente diferente você ter pele, músculo e prótese, de você ter pele, glândula mamária, prótese e tudo mais. O resultado é diferente, a textura é diferente, os riscos cirúrgicos são diferentes. Você tem o risco de necrose, você perde a temperatura, você perde sensibilidade. A mama é uma zona erógena muito importante para a mulher no sexo. Então, você tem que ponderar tudo isso antes de indicar uma cirurgia. Então,
Parece banal, mas não é. Tipo, eu vou lá tirar. Tipo, a própria Angelina Jolie já operou várias vezes pra fazer refinamento cirúrgico. Então, tipo, opera, aí depois se ficou alguma coisa retraída, aí você opera de novo. E por aí você vai ajustando. Acho que a autoestima da mulher também, né, meu? Isso é muito bom, porque hoje em dia os tratamentos fazem isso de tirar só um pedaço, a gente reconstrói com técnica de cirurgia plástica. Tipo, é muito legal. Porque não é isso, as pessoas têm muito preconceito e medo porque acham que é uma doença mutiladora, né? E muitas vezes pode ser mesmo. Mas hoje, assim, pelo SUS, você já tem garantido o direito de reconstrução imediata, quando é possível fazer, né? Então, o que significa isso? Que no mesmo momento que você opera, você já reconstrói aquela mama. Então, ela não sai mutilada, não sai sem a mama, né? Isso é cada vez menos frequente, ainda bem. Mas, então, isso também gera um pouco de preconceito, de medo, né? Do tipo, as duas primeiras perguntas são, eu vou ficar careca e eu vou ficar sem mama. Geralmente são as duas principais preocupações da mulher quando ela tem o diagnóstico, né? E até em relação a isso, né? Pelo menos dos casos que eu conheço, de pessoas que eu conheço que tiverem uma mama, não tirou a outra, né? Ela tem o risco de ter de novo? É maior o risco? Na outra? Uhum. É maior. Então, normalmente a gente faz o tratamento na mama doente e quando é possível, quando aquele tumor responde, ela toma um hormônio por mais 5 a 10 anos para diminuir o risco de voltar na que ela tem e na outra. Então, ela tem um risco muito maior de ter câncer na outra mama do que quem não tem. Então, a gente nunca abandona a outra mama. Porque são as mesmas células que estão sujeitas ao mesmo processo de mutação. Exato, exatamente. Ela já teve uma vez, então ela tem a chance de ter de novo, né? Isso não necessariamente se aplica a outros tumores, tô falando só de mama, né? Então, a gente estava conversando ali, por exemplo, a parote, né? Bilateral, não sei te dizer sobre outros tumores, mas na mama, sim, na mama é isso. A gente sempre fica de olho na outra mama. Então, é muito comum você ver a mulher operar as duas mamas. Quando descobre uma, já opera as duas, digamos assim. Às vezes, sim. Às vezes é só pra ficar igual uma e outra, ou às vezes faz a mastectomia bilateral. Entendeu? Depende muito de cada pessoa. Mas ela, sim, ela tem um risco muito maior de ter na outra mama também. E aí, é que você falou, você acompanha ali por pelo menos... Óbvio, eu acho que o acompanhamento preventivo vai ser pra vida inteira, como começa aos 40, mas talvez tenha um ritmo diferente, né? Pra quem já teve, pelo menos durante uns 10 anos, foi isso que você falou, né? Nos próximos 7, 10 anos, acho. O acompanhamento é a cada 6 meses. Então, tanto pra quem já teve, quanto pra quem tem um risco aumentado. Tá bom. Né? Então, ela vai a cada 6 meses, mas não necessariamente fazendo exames. Então, por exemplo, a gente tem que olhar aquela mama a cada 6 meses. Então, ela faz mamografia e ultrassom, aí em 6 meses ela faz a ressonância. Aí depois de 6 meses, ela repete a mamografia e ultrassom. Então, os exames são feitos anualmente. Então, eu fiz mamografia uma vez no ano, mas em 6 meses eu fiz outro exame pra olhar aquela mama. Entendi. E passar pra exame, não é só o exame, né? O exame físico do médico também, palpar a mama, que isso é uma outra coisa. Eu vou te perguntar qual é a sua experiência com o ginecologista, mas é muito comum, hoje em dia, as pessoas queixarem de não serem examinadas, né? Então, é difícil um médico, ou tá ficando cada vez mais difícil, um médico que pede pra mulher tirar a roupa e examina efetivamente a mama, né? Então, quando vai no ginecologista, foca-se muito no genital e esquece da mama, muitas vezes, né? Pede a mamografia e muitas vezes não examina. Isso é o que eu ouço de algumas pessoas, mas aí você me conta a experiência que você ouve das pessoas. Eu tenho a minha experiência pessoal, porque assim, eu já tive várias coisas, eu nunca tive câncer de mama, mas eu tenho um histórico de ter várias coisas, então assim, os meus médicos olham tudo. Que bom. Até quem não é dermatologista olha se tem as pintas, então a minha ginecologista sempre examina 100%. Muito bem. Mas eu tenho ouvido muito isso também, às vezes ginecologistas que estão atendendo só telemedicina. E daí pede os exames e faz, então assim, nem atende presencial mais, né? Atende por telemedicina e olha só os exames, que é bastante esquisito, né? Porque isso veio depois da pandemia e não tem mais a consulta presencial, e perdeu esse contato com o paciente, né? Você falou, agora eu lembrei. E assim, falando um pouquinho do meu histórico, assim... Eu não tive câncer de mama, mas eu tive 2 cânceres. Será que eu falo o plural disso, né? Descobertos, assim, exames que foram exames aleatórios para fazer outras... Rotina. Rotina. Um foi fazer uma tomografia de enxaqueca e descobriu um tumor
pequenininho, não, isso é super comum e acabou sendo um câncer. Então, assim, Caramba. essa importância da gente estar sempre fazendo exames, indo aos médicos e médicos que examinam e que pedem exames e que consideram a saúde da gente muito importante. É fundamental a gente cuidar da gente mesmo. Perfeito. E isso é uma coisa que as mulheres têm muito, tá muito mais evoluída que os homens, né? Elas têm esse cuidado maior, né? E aí, aproveitando a pergunta, o comentário, desculpa. O homem também, existe câncer de mama em homem? É comum. Não Não. deve ser comum, né? Mas Não. como é que quem que diagnostica, enfim? Eu vou no ginecologista? Você vai no mastologista. Ah, entendi. Existe câncer de mama em homem em 1%. 1%. 1%. É muito baixo, né? Então, diferente da gente que faz mamografia, vocês não fazem de rotina, assim. Não existe rastreio para câncer de mama em homem, justamente porque é muito raro. Uhum. O que normalmente acontece é vocês palparem um nódulo na mama. E aí, ou dói, ou você passa a mão e sente. E aí, quando vai ver, já tá lá o tumor. O tratamento é idêntico ao da mulher. Então, tanto para cirurgia, químio, rádio, o que tiver que fazer, é igualzinho. E com a diferença que normalmente a cirurgia é mastectomia. Como a questão da mama não é... Para o homem não é... Enfim, é menor a mama, então não dá pra botar prótese, nada disso. Então, normalmente a cirurgia acaba sendo essa. Mas se for uma mama grande e quiser tirar só o tumor e fazer um quadrante, também pode. É igual, o tratamento é igualzinho pra mulher. Mas normalmente com o diagnóstico o homem palpa e aí vai atrás pra saber. Geralmente tem um histórico familiar, tipo alguém na família, mas é muito raro. E esse alguém, A não mãe, importa se é geralmente. mãe ou se eu imagino que seja mais comum, mas não tem uma ligação assim, é mais Pai. se o pai teve, Sim. Tio. É assim, ó, o caso que nem eu tava falando, né? Quando que a mulher é considerada um alto risco? Eu falei que quando tem câncer de mama antes dos 50 anos na família é primeiro grau, né? Se tem caso de câncer em homem, é considerado Tá. uma paciente de alto risco. Então, por bom. exemplo, sei lá, meu pai teve câncer de mama. Minha mãe não tem, minha irmã não tem, ninguém tem, mas meu pai teve, eu sou considerado uma paciente de alto risco pra ter também. Entendi. Caraca. A mortalidade alta do câncer de mama se deve ao fato de que ela, por ser no peito, ela é próxima de órgãos mais vitais e por metástase ou não? Não, é Não. porque a gente diagnostica tarde, Ah, normalmente. Ah, Eu tenho uma visão muito enviesada de São Paulo, capital, público, classe média, média alta, né? Então, assim, fiz minha formação toda no SUS, na Santa Casa. E, então, mas assim, se a gente vai pro interior ou pro norte, nordeste, as taxas são muito mais altas porque o acesso à saúde é mais difícil. Então, você diagnostica tumores mais avançados. E aí, o tratamento, assim, quando a mulher tem metástase, então, quando aquele tumor já não tá mais restrito à mama, ele já foi pro cérebro, pulmão, osso, para outros lugares, a gente já não fala mais em cura, né? A gente fala em tratamento paliativo. E conforme esse tumor vai avançando, quanto maior o tumor, maior a chance de maior a mortalidade. Então, a gente fala que a mortalidade é mais alta porque diagnostica mais tarde. Isso muda de acordo com o mundo, assim. Então, países em que o rastreio é feito corretamente, diagnostica antes, a mortalidade é menor, né? Mas, além disso, é um tumor muito comum. É o mais comum. E não tem idade, né, pra acontecer assim. Ele pode começar quando você já tá com uma idade avançada. A partir dos 50 anos, essa taxa cresce mais, Aham. né? Então, essa taxa 50, 70 é onde a gente tem incidência maior. Mas a gente sabe que quanto mais velha a pessoa, maior a chance dela ter. E de ter começado ali, né, digamos assim. É isso porque às vezes, assim, que nem eu citei o exemplo da minha avó, ela descobriu numa idade avançada, mas estava grande, então provavelmente não começou ali. Mas pode começar ali em algumas pessoas. É que a gente sabe que, estatisticamente e biologicamente, mulheres jovens têm tumores mais agressivos. Normalmente, quanto mais jovem, mais agressivo, normalmente. Pode não ser, tá? Mas é o mais comum. E quanto mais velho, mais indolente o tumor é. Ou seja, ele cresce mais devagar. Então, ele começa pequenininho e vai crescendo devagarzinho, até a hora que, quando você vê, tipo, já tá muito maior. Entendi. Isso, naquela biópsia que eu falei que a gente vê o sobrenome, eu consigo entender se esse tumor multiplica rápido, se ele multiplica Entendi. devagar, o que ele responde de tratamento. Entendi. Então, não necessariamente todo tumor cresce rápido e, meu Deus, não estava aqui ontem, agora tá, isso eu negligenciei. Não, às vezes cresceu rápido mesmo. Uhum.
Às vezes foi devagarzinho e você só notou mais pra frente. Entendi. Olha, e como que isso é tratado lá na Sou Segura, assim? Vocês fazem campanha para isso? Como é que tá isso lá? A gente está começando a olhar para a saúde, porque acho que começou muito movimento com essa parte de saúde mental, Uhum. né? Que acendeu assim, e como as pessoas estão sendo discriminadas nas empresas por saúde mental, e aí entra essa parte do câncer como a saúde, vou chamar física, né? Uhum. Porque as pessoas têm medo de falar nas empresas que elas estão com câncer, que elas vão passar por um tratamento, porque hoje elas têm medo de ser demitidas. Elas não sentem confiança de que, sabe, que elas vão ter a continuidade do emprego ou que elas vão ser respeitadas assim, olha, eu vou fazer um tratamento de saúde, mas eu continuo com a minha capacidade produtiva, eu tenho câncer de mama, mas a minha cabeça continua funcionando como ela sempre funcionou. E eu vou passar por um tratamento que é longo, mas para mim é muito bom estar trabalhando. Então, não tira minhas atividades, né? Não me dá menos coisa para fazer e não me trata não me trata com pena. Eu não preciso de pena. Eu preciso ser produtiva, eu preciso trabalhar mais. Então, a gente está começando a olhar para isso em vários pilares, né? Um pilar forte que a gente tem lá é a mentoria, que a gente trabalha com aspectos que as nossas mentoradas querem trabalhar. A gente já está vendo para o ano que vem se a gente traz uma mentoria voltada para várias pilares, falei pilares 400 vezes, mas para essa parte, assim, como a gente ajuda quem está passando por esses momentos ou de saúde física ou de saúde mental e precisa de um mentor que vai ajudar nesse processo. E até de um amigo para conversar, né? Mas a gente precisa, né? E precisa de quem vive nesse mundo corporativo. Porque esse mundo corporativo, às vezes, assim, se você não tem a segurança de com quem você vai falar, quando você passa por esse momento, você fica muito perdido. Porque você já está passando por uma notícia que, por mais que você fale, tem aqui 90% de chance de você ter sobrevivido, não sei. Mas é difícil receber essa notícia, né? E aí é uma coisa assim, você recebeu a notícia e tem um período longo. Vai fazer uma cirurgia, mas não é uma cirurgia que você marca do dia para a noite. Às vezes tem um mês para fazer a cirurgia, e depois tem tratamento. Então, como é que você passa por essa fase? Você precisa de alguém para estar ali com você, conversar, ajudar. Falo com o RH, não falo? Falo com o meu chefe, não falo? Quem que te ajuda nesse momento? Verdade. Precisa de alguém, e preferencialmente alguém que já passou por isso. É alguém que já passou por isso e que está nesse ambiente que pode te ajudar. É muita coisa para pensar nesse momento, né? Porque é tudo isso que você falou, né? É a questão do emprego, a questão de perder, mas também tem a questão de ser subjugada, né? Porque às vezes você estava numa ascensão ali de carreira, que aí, de repente o pessoal já vai te olhar diferente, pô, né? Não, as oportunidades podem diminuir em função disso. Exatamente. E você tem que trabalhar isso, né? Não só dentro de você, mas dentro da empresa de alguma forma. Né? Exato. E assim, o ser tratado como um coitado é a pior coisa do mundo, né? Gente, a gente não é coitado. Eu tô passando por uma fase que vai acabar. Sabe? Assim, eu fiz a minha parte de ir atrás do diagnóstico, de descobrir cedo, vou fazer meu tratamento e eu vou estar aqui de volta 100% como eu sempre estive. Então, assim, eu só tenho que passar por esse momento e depois vida que segue. E aí eu acho que, assim, as empresas também... Eu acho assim, tem empresas, tem pessoas e pessoas, né? As pessoas que ainda não estão entendendo isso, elevarem o seu entendimento profissional, muito importante para acolher esses profissionais que estão passando por esse momento e que vão voltar a ser os profissionais que eram e vão continuar subindo nas suas carreiras. Acho que isso é fundamental. Boa. Doutora, tem algum outro aspecto que você acha importante comentar, que de repente a gente não falou ainda, mas que é importante, principalmente para as mulheres que estão ouvindo aí? Sobre o câncer de mama. Não, deixa eu acrescentar uma coisa, é isso. Quando você tem um exemplo dentro da empresa, o que eu vejo... Eu vivo num mundo completamente diferente do corporativo, completamente autônomo, então eu não sei muito bem como funciona. Mas o que eu vejo muito é esse medo do perder o emprego, a mesma coisa da gestante que engravida e depois volta e é demitida, né? Então, quando você tem uma política na empresa que te garante isso, tipo, olha, tá tudo bem,
né? Você não vai ser mandado embora, assim, não por isso, né? Você pode ser mandado embora por outros motivos, mas não exatamente por isso. E a pessoa entende que na empresa, tipo, olha, eu já passei por isso também, eles me acolheram e eu tô aqui, continua. Isso fortalece mesmo, dá uma coragem pra mulher enfrentar, né? Porque eu imagino que, além de todos os medos, porque apesar de ter todo o apoio, é um momento solitário, né? Quem vai deitar ali na mesa cirúrgica é você. É o seu corpo. Não interessa, eu entendo que alguém vai estar segurando sua mão, isso é muito bom. Mas essa pessoa precisa ser acolhida nesse sentido também. Né? Tipo, cara, minha vida, ela vai... Eu sempre falo que vai ter uma turbulência, mas você vai pousar, vai voltar, vai passar. Entendeu? É 1 ano de tratamento, contando tudo normalmente. Mas as coisas vão voltar a ser o que eram antes, assim, sabe? Então, o mundo corporativo, ele é um pouco cruel nesse sentido, porque você, não depende de você o seu trabalho, né? Você depende de um empregador, normalmente. Então, isso gera mais medo ainda nas mulheres do que só do tratamento, né? Isso. Vislumbra um pouco mais. De novo, é muito além da foto do LinkedIn de rosa, né? É toda a política que você tem por trás disso, né? Eu procurei um pouco de estatística, né? Pra ver se tinha estatística, porque eu fui comparar exatamente o que você colocou. Eu fui comparar se tinha informação, se eram mais mulheres que voltavam de licença maternidade que perdiam o emprego, ou se eram mais pessoas, não coloquei nem mulheres, pessoas que tinham câncer que perdiam o emprego. Bom, eu fui no chat GPT também, né? No Google, no chat GPT, para onde será que tem essa informação? E aí, assim, não tem informação porque as pessoas que têm câncer têm medo de falar que tem câncer e perder o emprego, então eles não conseguem levantar a quantidade disso. As mulheres que voltam de licença maternidade e são demitidas depois do período legal, têm a informação, mas acredita-se que muito mais gente tem câncer ou algumas doenças graves, ou perdem o emprego ou acabam saindo do emprego e nem comunicam nada por medo de perda de emprego, ou se sentem quase que canceladas, né? Porque pena excessiva, ou as pessoas passam menos trabalho, ou os colegas não dão o valor que tinha, a pessoa fica menos do que ela era, porque ela está tratando um câncer de mama e continua na sua plena produtividade. Não, é isso mesmo, assim. Na realidade, o que eu queria falar sobre isso, sobre o câncer em si, é isso, cara. Tem um estilo de vida saudável, o máximo que você conseguir. Trate do mental, porque isso é muito importante. A gente vê cada vez mais saúde mental indo pelo ralo, e isso rege toda a nossa saúde física, né? Um diagnóstico não é uma sentença, provavelmente vai ficar tudo bem, né? Ache um médico de confiança que vai te dar todo o suporte, não só de você ter a confiança no tratamento clínico, né, no tratamento efetivamente, mas que seja uma pessoa que te dê um suporte emocional, que seja alguém que você possa contar, porque, beleza, aquilo ali é um aspecto da sua vida e tem todo o resto pra acompanhar, né? Uma coisa que eu queria contar, que muita gente às vezes não sabe, é que hoje em dia a gente, durante a quimioterapia, que é só uma fase do tratamento, então assim, o tratamento do câncer de mama, ele tem basicamente cinco estágios, assim. A cirurgia, que obrigatoriamente a mulher vai fazer. Pode ser ela a primeira, como pode não ser. A quimioterapia nem sempre, mas pode ser. A radioterapia também nem sempre, mas pode ser um tratamento. A hormonioterapia, que é aquele que eu falei que toma por 5 a 10 anos. E a terapia-alvo. Então, tem gente que vai fazer os 5 tratamentos, tem gente que vai fazer 2, tem gente que vai fazer 1. Então, tipo, depende muito do seu tipo, né? E um medo muito grande que as pessoas têm é do cabelo cair. Aí todo mundo fala assim, ai, que besteira, cabelo. Não é besteira, gente. É como você se reconhece. Já raspou a sobrancelha e olhou no espelho, você se reconhece? É tipo vocês tirarem, quem usa barba, tira a barba. Tipo, você não se reconhece, cara. Então, assim, além disso, além de ter um impacto em você, tem impacto das pessoas olharem. Que é isso, né? Tipo, ai, coitada. Você vê, sei lá, essas coisas assim, né? E assim, hoje em dia, então, pra pontuar, né? Cabelo não é besteira. Então, se você faz essa frase, nunca mais reproduz ela. Tipo, ai, é tão mais importante ficar curado, ser preocupado com o cabelo. Nunca mais fale isso pra ninguém, porque isso é um absurdo, assim, porque é isso, a pessoa não se reconhece, você simplesmente, tipo, é toda a identidade. Se eu, pra vir aqui, fui fazer uma escova no cabelo porque eu queria porque o cabelo importa, entendeu? Então, bota uma peruca. Não é assim, né? Todo mundo tem acesso, enfim. Mas a gente tem uma touca hoje, uma que chama crioterapia, que, tipo, você
resfria o couro cabeludo e diminui muito a queda. Então, até isso a gente tem evoluído na quimioterapia. Então, Legal. diminui muito a chance a ponto da pessoa pode cair, é lógico, né? Todo mundo que vai ter acesso, não é todo mundo que vai responder tão bem, mas muitas pessoas, às vezes, ficam com o cabelo mais ralo, mas não chegam a ficar com a careca mesmo, de precisar raspar. Então, isso é muito bom, porque muita gente não conhece, né? O que cai? Cai todos os tipos de pelo? Uhum. É- Cai cílio, cai sobrancelha, A químio ou a rádio? a químio. Vou fazer uma explicação muito superficial Isso. para você entender, Sim, tá? sim. O tumor, ele multiplica mais rápido do que as células habituais. Enfreado. Isso, ele vai crescendo, 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 exatamente. O quimioterápico, muito grosseiramente, médicos que estiverem ouvindo isso, por favor, não me julguem. Pra leigo aqui. Exato. Tipo, pra Ele mim. vai matar as células que multiplicam rápido. E o cabelo é um deles. Ele cresce rápido. Então, é mais ou menos por isso que Unha também. a unha fica mais fraca. É uma série de efeitos colaterais, mas é por isso que o cabelo cai. E aí cai não é só o cabelo, cai então tudo. afeta cai todos os tudo. pelos. Entendi. E ele é injetável, esse remédio? A quimioterapia geralmente é na veia, né? Injetável, mas tem que ter quimioterapia oral também. Toma em casa. Uhum. Tem injetável intramuscular, mas a grosso modo é um soro. São vários soros que você vai fazendo de tempos em tempos. Entendi. Né? E aí isso pode ser o primeiro tratamento. Então, por exemplo, eu tenho um tumor muito grande e eu preciso diminuir. Se eu diminuir ele, eu consigo fazer uma cirurgia conservadora. Eu não preciso tirar a mama toda. Então, eu começo pela quimioterapia, avalio a resposta dessa paciente, né, dessa mulher todo mês, pra ver se esse tumor tá diminuindo, se ele responde à quimio. E aí depois eu opero e faço uma cirurgia menor do que eu faria normalmente. Uhum. Ou não, ou eu opero de cara e depois faço a quimioterapia. Isso pra quem tem indicação, né? Entendi. E tem alguma assim, perspectiva, algum outro tipo de tratamento aí que tá sendo bem sucedido em alguns testes? Tem alguma evolução além da químio, rádio? Na realidade, a gente tem estudado muito a biologia do tumor. Então, assim, hoje em dia tem alguns tipos de tumor que a gente fica um pouco na dúvida. Então, alguns respondem muito bem a químio, daquele mesmo tipo. Uns respondem muito bem a químio e outros respondem mais ou menos. Então, hoje, o que a gente consegue fazer? A gente consegue pegar aquele tumor daquela pessoa, estudar a biologia molecular dele, tipo a genética dele, para saber se ele responde ou não à quimioterapia. E com isso eu posso tirar uma pessoa que faria quimioterapia via de regra, ela não faz mais. Não faria efeito, dependendo Exato, da para aquela reação. pessoa, exatamente. Então, para ela não vou fazer outro tipo de tratamento. E aí tem as terapias-alvo. Então, a gente tem estudado vários tipos de marcadores e aí a gente faz a terapia para aquele marcador daquele tumor especificamente. E a imunoterapia, que faz para outros tipos de doença, é muito estudo ainda. Não tem muita coisa, a gente não aplica isso no dia a dia no câncer de mama, mas é por aí que a gente está indo em relação à quimio. Doutor, só uma dúvida, né? Até eu brinquei, né? O que eu procuro? Eu procuro um ginecologista e tal. A partir dos 40, que é quando se indica lá começar, né, as investigações e tal. A mulher mantém isso com a ginecologista ou já é bom ter uma especialista no... Se é uma pessoa que tem um risco habitual, então não tem histórico familiar, não tem nada, eu falaria pra continuar no ginecologista, tá? Uhum. Porque o ginecologista é como se ele fosse o clínico da mulher. Então, normalmente, eu não sei como é a sua relação com o seu ginecologista, eu imagino que seja boa pelo que você me falou, mas normalmente é tipo um amigo, assim. Então, as minhas pacientes, eu começo desde a terapia, então eu sei quem é o namorado, onde conheceu, quanto tempo tá junto. Psicóloga. Até... Minha esposa também. Então, e aí depois, então meio que você tem que ter um ginecologista de confiança, se você puder. E aí ele vai te acompanhar. Deu alguma alteração que precise de uma investigação maior, ele te encaminha para o mastologista. A não ser que seja uma paciente com alto risco para câncer de mama, tá? Todo mundo na família já teve, já foi no geneticista, tem realmente a mutação, precisa de um acompanhamento mais próximo, aí vai pro masto. Mas de rotina, tem um ginecologista de confiança, assim, que a coisa vai bem, sabe? Legal. Bom, pessoal, obrigado. Eu agradeço. Fica aí aberto espaço para recados finais, enfim. E o agradecimento por vocês duas terem participado. Olha, eu vou dar meu recado final primeiro, porque ela deu uma aula pra gente. É. Eu acho que ela tem que dar o recado final. Né? Então, eu vou agradecer vocês mais uma vez.
agradecer a doutora, porque eu sentei aqui, ouvi coisas maravilhosas, aprendi muito. Então foi um prazer estar aqui junto com vocês de novo. Muitíssimo obrigada por tantos ensinamentos, foi maravilhoso. Espero ter novidades para vir falar mais com vocês aqui, é sempre muito legal. Estou sempre acompanhando os meninos, então, gente, não percam os episódios, são sempre muito bons. Obrigada, gente, e até a próxima. Obrigado. Eu falei da mentoria. Ah, tá bom. Eu queria agradecer o convite, foi muito legal. É muito bom conversar com o público leigo, assim. Eu espero de coração que chegue a... Não, mas porque senão a gente fica muito imerso num mundinho meio médico. Assim, não, e até os homens, como pais, como irmãos, maridos. Tem que se formar mais também pra auxiliar, né? Até pra lembrar a esposa, a namorada, a filha, né? Então, tipo, é importante. E é muito bom essa troca, porque eles trazem coisas que eu fico pensando, nossa, vocês estão imaginando isso? Tipo, alguém pensa sobre isso, sabe? Então, é muito legal. E eu também aprendo muito e queria agradecer muito estar aqui. Não conhecia o podcast, agora já vou começar a seguir. Boa. E agradecer a Ana por estar aqui também, ter compartilhado a história dela. E é muito legal, é isso, gente. Obrigada. E você faz um trabalho no Instagram também, né? Sim, no meu Instagram. Então, hoje eu atendo no meu consultório e tem o meu Instagram, que tem bastante informação. Então, é legal se alguém quiser seguir. É Thaís Buzinaro, é o meu nome mesmo. E é só passar por lá, mandar perguntas, eu sempre respondo. É bem tranquilo. Boa, obrigado. Obrigado, gente. Recados finais aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, compartilhar esse videozaço aqui, esse capítulozaço aqui com seus amigos, família. Tamo junto. Hoje é um daqueles dias, assim, todos os episódios sempre são muito importantes, mas hoje é um daqueles dias que a gente sai até de alma boa, assim, de ter aprendido bastante fora do nosso contexto somente, né? E, pessoal, sempre lembrando, o Insurecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos. É isso? Isso aí. Beleza, galera. Valeu. Beijo, Valeu, abraço. pessoal. Até mais.